Vamos lá, inicialmente eu reuni algumas informações que acredito que vão ajudar quem está querendo, né, abrir sua clínica, quem já tem estruturar. O doutor Darlan já passou aí algumas informações que são extremamente importantes e eu, nesse momento, vou tentar detalhar todas elas, tá? Inicialmente eu reuni algumas informações. Pronto. Então, no ano de 2024, o mercado da beleza, ele movimentou aí cerca de 27 bilhões só no Brasil, de dólares, tá? A previsão até 2027 é de 32 bilhões. Então, essa informação vocês podem encontrar tanto no site da Sebrae quanto no site do mercado de cosméticos. Tá? É um mercado que vocês sabem mais que eu, vocês que trabalham e estão estudando da área, que está todo mundo de olho. Então, querendo ou não, você como proprietário de clínica, e vocês que estão pensando em constituir a sua clínica, vocês precisam estruturar a sua operação para ter paz. Né? A finalidade da proteção jurídica é lhe dar paz, é lhe dar segurança, é lhe dar a possibilidade de você executar o seu serviço despreocupado, até porque a obrigação de vocês é de resultado. Certo? Então, assim, a importância da proteção jurídica, ela decorre de 3 pilares. Vocês vão precisar de quê? De um ambiente adequado para exercer a atividade de vocês. Tá? Vocês vão precisar de profissionais habilidosos que sejam capazes de executar o serviço da melhor forma. Vocês vão precisar de qualidade dos procedimentos. Tá? Se você não tiver isso, realmente o seu serviço ele não vai se alavancar, mas isso é o que é visível. O que é invisível é a proteção jurídica. Tá? Sem uma proteção jurídica adequada, você não protege sua marca, você não dá segurança ao seu negócio. E se você não tiver isso, infelizmente você está suscetível a prejudicar o seu rendimento mensal quando sofrer uma ação, quando sofrer uma fiscalização, e isso pode atrapalhar demais o desenvolvimento, né, de todo o negócio. Você imagine, deixa eu ver se é no próximo slide. Imagine que existem clínicas que, por meio de ações, sofreram indenizações aí que extrapolam 20, 30 mil, para um procedimento onde você tem apenas 3 mil reais de ganho. Então, em termos percentuais, é algo que prejudica, acredito eu, e muito a produção mensal. Vale a pena o investimento numa proteção jurídica de qualidade? Vale. Tá? Eu trouxe algumas normas de referência que vale a pena vocês estudarem. Tá? Sei que tem muito estudante aqui. Essas normas, elas vão fazer parte do seu cotidiano e vão auxiliar vocês aí, né, com relação a conhecimentos práticos, principalmente para quem quer abrir a sua clínica, tá? Temos a lei do esteticista, a lei do ato médico, as resoluções de cada conselho, se você é enfermeiro, biomédico, médico, enfim. Temos a nota técnica lá da Anvisa, né, que ampliou e direcionou isso para a possibilidade dos profissionais de saúde, né, realizarem alguns procedimentos, desde que não sejam invasivos, né? E o projeto-lei que está para ser aprovado aí, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai seguir para o Senado, pode ser que passando para todos os profissionais de saúde, vocês terão mais segurança no exercício da atividade, ficarão mais despreocupados, não estarão só cobertos por uma nota técnica, tá? Vocês poderão exercer mais tranquilos, até porque para mudar uma lei dá muito mais trabalho, certo? Eu acho que eu não me apresentei, né, gente? Eu comecei falando sem me apresentar. Mas eu me apresento no final e deixo aí o meu contato, tá bom? Deu uma prévia, não deu? Ótimo. Então, a grande preocupação da estrutura é com relação à responsabilidade. A responsabilidade civil, vocês sabem do que se trata? É o dever que quem causou um dano tem de indenizar. Então, se você vacilou no seu procedimento, vacilou na sua operação, você vai ficar responsável por indenizar o seu cliente. Tá? Mas como fugir isso? Eu botei lá no Google e apareceu que a responsabilidade médica é uma responsabilidade subjetiva. É sim, também. Tá? Você como dono de clínica, não como profissional liberal, não como alguém que está desenvolvendo o trabalho dentro da clínica. Tá? Você também como profissional tem a responsabilidade subjetiva, mas ela vai ser avaliada conforme o que você fez. Se você acertou, legal, você está fora.
Se você deu um vacilo, não passou uma informação ou trabalhou de forma equivocada, você vai responder subjetivamente por aquele dano. Tá? Não só você, profissional, que cometeu um erro médico ou um erro procedimental, como a clínica também. Tá? E aí vem a questão, né? O que significa? Se o resultado não for atingido, em tese, pode haver responsabilidade mesmo que o profissional de saúde tenha seguido todas as técnicas corretas. Eu fiz um resumo das responsabilidades para que vocês consigam visualizar. Meus slides não são tão bonitos assim quanto o do Dr. Dailan, né? Você vê que eles são bem, né? Enfim, eu vou chegar lá, doutor. Por favor. Então, dentro do resumo das responsabilidades, temos a responsabilidade civil, que foi a que eu acabei de tratar. E como o doutor havia falado, você é culpado até que prove o contrário. É exatamente aquela inversão do ônus da prova. Juridicamente, existe para as clínicas uma presunção de culpa. É por isso que a estruturação operacional de forma jurídica é tão importante. Sem ela, vocês vão provar como? Como é que você vai provar que fez tudo certo? Como é que você vai provar que disse para o cliente que aquilo poderia acontecer? Que seria uma reação adversa? Vai ficar como? Entendeu? Eu vou começar a fazer meu serviço aqui na minha lojinha, e na minha salinha e não vai ter problema nenhum. Como o doutor falou, uma portinha, uma clínica pequena. Você precisa ter atenção a 3 procedimentos jurídicos antes de abrir essa empresa e a gente vai tratar isso aí, abrir essa portinha. Eu vou mostrar isso aqui. Tá? E além da responsabilidade civil, dessa obrigação de você indenizar caso ocorra algum dano, existe a responsabilidade penal ou criminal, que aí já é direcionada aos profissionais em caso de erro grave ou exercício irregular da profissão. Tá? Vocês sabem mais que eu que esteticista tem um limite, né? Profissionais da saúde tem outro e médico também. Então, cada um dentro do seu quadrado, ainda que dentro da mesma clínica. Certo? Se você extrapola isso, fica provado. Além da indenização por dano material ou à saúde, ou à estética, ou moral, fica também a responsabilidade criminal, que é uma situação bem delicada e custosa, né? Mas, enfim. É por isso que o suporte jurídico adequado é essencial para o bom funcionamento da sua clínica. E é por essa razão que, sem um suporte jurídico, você não vai conseguir suprir toda a necessidade do serviço que você tem. Você não vai conseguir alavancar a longo prazo. Você vai começar, você vai ser surpreendido com uma fiscalização ou com uma ação que pode quebrar suas pernas, né? E pode sim. Existem ações aí milionárias, né? Por conta de erros simples, mas que foram agravados até pela condição de saúde da pessoa, né? Você não sabe quem é alérgico, quem não é, não tem como você prever isso. Tá? Mas a pessoa que está ali fazendo o procedimento, ela precisa ter ciência do risco que ela está se pondo para que vocês consigam ter essa isenção de responsabilidade. Isso falando em linhas bem gerais, tá certo? Então vamos lá, essa é a parte interessante, essas informações aqui são muito preciosas para quem tem o interesse de abrir a sua própria clínica. Tá? Eu enumerei aqui alguns documentos, eles estão divididos em 3 partes. A primeira é a constituição contratual dos atos constitutivos. A segunda coluninha, ela se refere aos documentos sanitários e fiscais que precisam ser constituídos. E a terceira, dentre alguns, né? Cabe até mais, como o doutor aqui falou, a ficha, né, de acompanhamento, né? Tipo um prontuário, hein, doutor? Que precisa, né, tá sendo acompanhado durante todo o procedimento. Então, é importante que você tenha um CNPJ regular e o CNAE correto, porque sem eles você não vai conseguir fazer a sua profissão, nem conseguir o alvará você vai ter acesso, certo? O alvará municipal com a licença sanitária, o AVCB, que é a autorização do Corpo de Bombeiros, sem ele você também não consegue funcionar. Existe o Protocolo Geral de Descarte de Resíduos, que é o PGR-SS. Todo mundo que trabalha com material injetável, cortante, precisa sim ter esse protocolo. É um protocolo que tem que compor o documento sanitário, o documento de constituição. Sem ele, você não consegue
diante de uma fiscalização, você está dentro d'água e eles precisam ser atualizados constantemente. Tá? De preferência, reavaliados de ano em ano. Tá? O manual de boas práticas, eu acho que vocês conhecem, né? O manual é um documento interno que precisa realmente direcionar, né, suas atividades, explicar como que faz, como que não faz, como é o descarte, do início ao fim. Acho que isso é os passos, né? Novi. São os POPs, né? Exato. Além dos documentos sanitários e temos aí o termo de consentimento, o responsável técnico habilitado e os contratos de prestação de serviço, que precisam estar direcionados especificamente para o que vocês estão desempenhando. Não adianta você chegar lá no Google, eu vou pegar um modelinho aqui, vou utilizar ele para mim. O ChatGPT vai resolver meu problema. Não vai não, gente. Não vai não. Você precisa ter um contrato direcionado especificamente para a atividade que você está desempenhando, bem redigido, bem estruturado, senão você está correndo sério risco de ter um prejuízo aí irremediável, tá certo? Vamos lá. Sem um suporte jurídico adequado, pode acontecer isso aqui com sua clínica. Esse é um caso lá de São Paulo, eu trouxe 3 casos, tá? É um caso muito atual, está fresquinho, a data do julgamento foi agora de 23 de maio de 2024. A dona da clínica, ela achava que por não trabalhar com radiação ionizante, ela não precisava de licença. Olha que legal. Eu não preciso de licença. O município não se mexe no meu serviço e não tirou nem a licença para poder atuar. Resultado, foi autuada, multada e seu estabelecimento foi interditado. Por quê? Porque ela não detinha a necessária licença de funcionamento para a exploração da atividade econômica dentro do município. Então, isso é básico. Quem já tem sua clínica estruturada já deve ter essa licença, tá? Porque isso hoje você constitui lá no início. Agora, quem começa de forma informal e amadora precisa tomar cuidado, tá? Você precisa regularizar a sua clínica. Abriu sua porta, estruture, tá? Converse com o advogado. Eu vou deixar meu contato, precisar de orientação. E vamos lá. Para baixo. Nesse segundo caso, é um caso de Santa Catarina, também atual, abril de 2024. Nesse caso, a clínica, a cliente contratou na clínica uma depilação a laser, algo bem simples, né? Que eu acredito que muita gente faz. E sentiu fortes dores nas pernas. Quando ela comentou isso com o profissional falou, não, isso é normal, né? Todo mundo sente dores e tal, e etc, enfim. Apareceram manchas, né? Mudou o tom, o que causou um extremo constrangimento, como ela disse na ação. O resultado, a cliente pediu o dinheiro que ela aplicou de volta, que ela investiu de volta, pediu danos morais e danos estéticos. O juiz limitou a devolução de R$ 2.266, né, e 80, condenou em danos morais em 6.000 e danos estéticos em 4. Então, num procedimento de 2.266,80, a clínica teve um prejuízo por baixo de R$ 13.000. Eu ali não estou contando honorários advocatícios, não estou contando custas processuais e nem atualização. Quando você bota, sai mais de 20 mil, gente, por causa de R$ 2.000, entendeu? Então, é algo assim que é preocupante. A gente precisa, né? Mas fiquem tranquilos, que com suporte adequado é possível vencer ações e evitar prejuízos. A mesma situação no Tribunal de São Paulo, a mesma depilação a laser na região das pernas. O que aconteceu? Queimaduras leves e manchas, que são reações adversas que poderiam ocorrer. Nesse caso, a clínica havia informado a autora, no caso, a autora da ação, né? A cliente. Por conta disso, foi considerada a causa excludente de responsabilidade, a indenização foi considerada indevida e a clínica ficou livre da condenação, simplesmente pelo fato de lá no termo de consentimento estar explicando que ela deveria, papapá. Então é quase uma consultoria, viu? Então é isso. Né? Eu não sei nem se bateu a minha hora aí, eu acho que eu falei bem rápido. Quando eu treinei foi mais devagar. Né? Segue meu nome, eu sou Fábio Tini, eu sou especialista em Direito Contratual
especialista em responsabilidade civil e relações de consumo, um pela FGV, outro pela Unileia. Me formei também, doutor, na Unifax, tá? Que legal. Exato, mas isso foi lá, vai entregar a idade, né? Vai entregar a idade. Coisa, exato. E segue meus contatos, tá? Tá meu WhatsApp, quem quiser anotar, meu e-mail, tem um Instagram, a gente está desenvolvendo um canal, eu e a minha esposa, ela é defensora pública do estado da Bahia, e juntos estamos desenvolvendo um canal, teste a teste do direito, o TT a TT da Lua, né? Como você queira. O de direito, né? Em francês, né, François, né? E estamos sempre trazendo questões atuais, questões, né, que são interessantes, isso de forma geral, de forma bem ampla, não só para clínicas, como também, né, para todas as áreas do direito. Adicionem, vai ser muito interessante para vocês. Teste a Teste do Direito, Fábio Tiner, nosso canal do YouTube, Teste a Teste do Direito. Gente, muito obrigado.